Graça e paz. Sejam bem-vindos ao último episódio da nossa série Arrumando a Casa. Nós passeamos por todos os cômodos da casa durante esse mês de maio com os meus amigos pastores, ministros, e eles falaram sobre questões muito importantes no relacionamento familiar, dentro do casamento. Visitamos o cômodo, por exemplo, da sala e aprendemos sobre uma comunicação saudável. Aprendemos no ambiente da sala ainda sobre a espiritualidade que a gente precisa ter dentro de casa, sobre um entretenimento saudável. Demos uma passeadinha no quarto das crianças, no quarto dos meninos, e a gente aprendeu com o pastor Anderson como é necessário a questão da boa educação dos nossos filhos. Na última semana, passeamos pela cozinha. E o pastor Everson nos ministrou sobre como organizar a nossa vida financeira. E hoje a gente termina aqui nesse ambiente, no quarto do casal, para falar sobre intimidade no casamento. Na questão de intimidade, eu quero pensar hoje à noite em dois aspectos importantes. Primeiro, na intimidade sexual, porque quarto de casal sugere intimidade. Primeiro aspecto, intimidade sexual. Segundo aspecto que eu quero tratar no final é sobre a intimidade emocional. Para falar do primeiro aspecto da intimidade sexual, eu quero ler o texto de Eclesiastes capítulo 9, verso 9. Eclesiastes 9, 9. Desfrute a vida com a mulher que você ama todos os dias da sua vida. Desfrute a vida com a mulher que você ama todos os dias da sua vida. Nesse texto, nesta recomendação, há a questão da intimidade sexual, de desfrutar a sua vida, de viver com a sua mulher, de viver com o seu marido, tudo de bom que a vida pode oferecer. E uma das questões mais prazerosas que a vida pode nos oferecer é a questão da intimidade sexual. E percebam que nós visitamos todos os outros cômodos da casa primeiro, para deixar o quarto do casal, para falar de intimidade por último. Por quê? Porque todas as questões que a gente tratou até aqui, se elas não estiverem bem resolvidas, se não houver harmonia, isso vai interferir, sabe aonde? Na vida de intimidade sexual do casal. Por que falo isso? Porque foi feita uma pesquisa recente aqui no Brasil sobre os 4 grandes inimigos da vida sexual do brasileiro. Sabe quais são esses 4 inimigos? Número 1, problemas financeiros. Número 2, cansaço. Número 3, ausência de companheirismo e romantismo. Número 4, comunicação deficiente. Vejam, essas questões que os meus amigos abordaram antes, elas produzem uma interferência muito grande na vida de intimidade sexual do casal, quando elas não estão bem ajustadas. Por exemplo, se você tem uma comunicação deficiente, se você não é uma pessoa que gosta de ouvir o outro, ela vai se sentir desprezada, ele vai se sentir desprezado e ele não vai estar predisposto para ter relacionamento sexual quando chegar à noite. Se você ofende a sua esposa, se a sua esposa te ofende, isso produz mágoa. E na hora da intimidade sexual do quarto, isso pode ser um fator determinante para não haver relacionamento sexual. Se você está com a cabeça nos problemas financeiros do seu lar, da sua família, isso vai interferir na qualidade da sua vida sexual. Ou seja, todas essas questões vitais de educação de filhos, de espiritualidade saudável, se eu não cuidar bem, isso vai influenciar negativamente a minha vida sexual. A pergunta que você me faz agora, eu imagino, seja essa: pastor, mas maravilha, no meu casamento está tudo certo, a educação dos meninos está tranquilo, não estou com um problema financeiro, a minha comunicação com a minha esposa é show, é top, está tudo certo, minha espiritualidade eu tenho cultivado bem, meu entretenimento é saudável, mas o que eu faço
para ter uma vida de intimidade com mais qualidade? Eu quero dar pelo menos 2 dicas muito importantes. Primeiro, gente, tenha uma comunicação, um diálogo aberto sobre isso com o teu cônjuge. Fale com ele. Fale com ele sobre a sua vida sexual. Fale com ele dos seus desejos. Fale com ele das coisas que você tem insatisfação, das coisas que você acha que poderia melhorar. Eu estou tendo uma relação sexual por semana, eu gostaria de ter 2. Conversa. Olha, eu não gosto que você toque ali, que você faça isso. Fale. Tenha um diálogo saudável, equilibrado, maduro sobre essa questão sexual. É muito importante. Segunda dica, tenha um acesso à informação, a um conteúdo saudável e instrutivo sobre a questão sexual, de intimidade sexual no casamento. Quero indicar, por exemplo, 2 livros muito bacanas nessa linha. O primeiro livro é Direto ao Ponto. Sexo e Intimidade no Casamento. O autor é o Kevin Leman. É um livro extremamente bem-humorado e com muitas sugestões, muitas dicas para a vida sexual, muito bacana. Pode adquirir que vai valer a pena. Segundo livro é O Sexo Começa na Cozinha, do Kevin Leman também. É um livro mais divertido ainda, tem muitas histórias engraçadas, mas há muita orientação médica, bíblica, para que a tua vida de intimidade sexual seja prazerosa, seja um fator abençoador. Quero dizer, terminando essa fala sobre intimidade sexual, que a vida sexual no casamento, ela é muito importante e a gente precisa investir nessa área. Segundo aspecto da intimidade conjugal, da intimidade no casamento, tem a ver com a intimidade emocional. Eu quero ler Gênesis capítulo de número 2, o verso de número 25, que diz o seguinte: o homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. O homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Sabe, gente, esse segundo aspecto que eu quero conversar com você diz respeito à intimidade emocional, à intimidade da alma. Adão e Eva estavam nus e não se envergonhavam porque havia cumplicidade, porque um conhecia o outro. Eu quero te fazer uma pergunta. Você conhece bem o seu cônjuge? Você conhece bem a sua esposa? Você conhece bem o seu marido? Quarto do casal pressupõe intimidade. Pressupõe que a gente conhece a pessoa. Que a gente se mostra e se revela como nós somos para esta pessoa. Pressupõe que eu tenho intimidade, uma intimidade que me leva a ser sincero com essa pessoa, a falar a verdade, a me abrir do jeito que eu sou. Aqui eu não posso usar máscaras. Nós estamos na época da pandemia, em que a gente precisa sair de casa e colocar uma máscara. Mas dentro do quarto do casal, aqui é um lugar sagrado para que a gente viva sem máscaras, para que a gente seja de fato quem nós somos. Existe no casamento, às vezes, um cônjuge castrador, uma esposa castradora da opinião do seu marido, da opinião da sua esposa. Nós temos às vezes uma postura muito intimidatória e aí a pessoa não revela aquilo que ela sente, ela não conta sobre ela não se abre sobre as suas fragilidades, ela não fala sobre as suas inseguranças. Aí acontecem algumas mentiras, aí a gente diz que sente coisas que nós não sentimos, porque falta em nós essa capacidade de termos intimidade emocional. A gente precisa estar despidos emocionalmente, psicologicamente, diante do nosso cônjuge. Para isso é preciso encontrar cumplicidade. Você sabe quem é o seu marido? Você conhece bem mesmo a sua esposa?
Você sabe como ela está hoje emocionalmente falando? Você sabe como ele está hoje? Você conhece o seu cônjuge só pelo olhar? Isso pressupõe intimidade emocional, isso pressupõe companheirismo íntimo, cumplicidade. No último episódio da nossa série Arrumando a Casa, eu queria lhe fazer duas perguntas do verbo perguntar. Primeiro, como é que anda a sua vida sexual? Como é que anda a sua intimidade sexual no casamento? Tem sido abençoadora? Você tem desfrutado desse presente que Deus nos deu para nós casais, que é esta bênção chamada sexo? Você tem desfrutado dessa intimidade? Alguma coisa que você precisa arrumar aí? Arrume. Arrume essa área da intimidade sexual do casamento para a honra e para a glória de Jesus. Porque a palavra de Deus diz que quer a gente coma, quer a gente beba ou faça qualquer outra coisa, incluindo a relação sexual, que a gente faça isso para a glória do Senhor. Essa questão sexual é uma questão de intimidade e é uma questão que a gente pode também honrar o nome de Jesus. Segunda pergunta do verbo perguntar. Você tem tido intimidade emocional com o seu cônjuge? Você conhece o seu cônjuge? Você sabe se ele está bem? Procure ser amigo do seu cônjuge. Procure ouvi-lo mais. Procure prestar atenção melhor nas reações que ele tem tido. Procure deixá-lo à vontade para que ele fale sobre ele, para que ele se revele como ele é, como ele pensa. Isso vai fortalecer a cumplicidade entre vocês, a intimidade emocional entre vocês. Que Deus abençoe muito o seu casamento nessa área da intimidade sexual, nessa área da intimidade emocional. Que Deus abençoe muito a sua família. Em nome de Jesus. A gente se vê. Deus abençoe. Arrume sempre a sua casa para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Amém.